Bauru recebe neste domingo, feriado prolongado, um espetáculo voltado ao público infantil que usa das figuras de animais para tratar de um tema bastante delicado. Quem vai contar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho e a sinopse dessa peça é um dos atores do espetáculo, André Ravasco, que é nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, falar um pouquinho aqui da peça Sputnik 2 e outras histórias caninas. André, obrigada por ter aceito o convite, seja muito bem-vindo. Olá, Lidiane. Olá, você que está assistindo o programa Espaço Aberto. Queria dizer que é uma alegria enorme estar aqui conversando com vocês e fazer essa apresentação aí em Bauru. Nós somos um grupo de São José dos Campos, né, do outro lado do estado. Então, antes de qualquer coisa, agradecer a vocês. De fato, nós somos a Companhia do Trailer e nós resolvemos, então, montar um espetáculo infantil e como tema escolhemos a morte, né? Diante desta realidade que o Covid nos impõe, né? Que já ultrapassamos aí 700 mil pessoas mortas e principalmente no auge da pandemia, o tempo inteiro se falava de morte porque alguém morreu em casa e as crianças não estavam isentas e não estão isentas dessa questão. Então, o grupo se interessou em falar sobre esta questão, falar sobre essa questão de forma lúdica e, de certa forma, buscando uma maneira de falar disso, tentando não esconder esse tema que está tão presente nos nossos lares, no dia a dia, né? Então, esse foi o motivo que nos levou a falar sobre esse espetáculo, fazer esse espetáculo. Nós partimos de 3 histórias, né? A primeira história é a história da Enola, que é uma cachorrinha, que é a nossa cachorrinha, da diretora Karen Ruaro e a minha. Ela quase morreu quando pequena, ela ficou doente, muito doente, quase morreu. Nós contamos a história da Laika, que é aquela cachorra russa que foi mandada ao espaço, o primeiro ser vivo a orbitar a Terra, né, que vai para o espaço e que morre, né, ela é lançada e morre no espaço. E uma terceira história, que é uma história fictícia, a história da Bilulaine. A Bilulaine é uma cachorra inventada da nossa cabeça, onde, de certa forma, nós vamos falar e vamos elaborar a ideia da morte com as crianças. Então, esse foi o que nos motivou a fazer este espetáculo. Que tipo de reflexão, usando a figura de animais, né, que é uma figura dócil, uma figura mansa, né, para falar com o público infantil, que tipo de reflexão vocês esperam provocar nas crianças? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, assim, né? A gente busca com o espetáculo desmistificar a ideia que a sociedade contemporânea criou disso que é inevitável. Nós só temos uma certeza, nós sabemos que nascemos e que vamos morrer um dia. Mas, de certa forma, ao longo da história contemporânea, a gente vem escondendo o fato da morte. Então, se a gente pegar, há pouco tempo atrás, os velórios eram realizados nas casas, né? Você reunia todo mundo, geralmente demorava, a pessoa morria num dia, passava a noite velando para enterrar no outro. Isso, na sociedade contemporânea, foi sendo estreitado. Hoje você tem o velório municipal ou um velório particular. Esses velórios são reduzidos, né? Com o Covid quase não tinha velório. Como é que fica a questão do luto, né? Como que a gente vai lidar com esse tema? Isso, por exemplo, é a reflexão que a gente quer propor. E a outra questão é, se nós somos parte de um processo, né? E que, de certa forma, a morte está o tempo inteiro presente, e eu aproveito aqui para lembrar 2 artistas extraordinários que nos deixaram ontem, como a Maria Bethânia e o Rolando Boldrin. Você percebe? A morte está presente o tempo inteiro. Então, nós precisamos trazer isso como um acontecimento da vida, inclusive para potencializar a vida, né? E não esconder como a gente faz. A reflexão que a gente busca provocar é isso. Agora, com as crianças,
a gente quer fazer isso de forma lúdica, né? Tanto é que nós vamos elaborar a ideia da morte na terceira história, que é uma história fictícia, de uma cachorra, que é um desenho, né? E aí nós vamos elaborar a morte. Mas você traz uma coisa que foi muito interessante. Nós fizemos uma pesquisa profunda sobre a questão do que, como lidar com esse tema com crianças, porque é um tema tabu, né? Então, nós tivemos o acompanhamento de um psicólogo que nos orientou o tempo inteiro e nós fizemos algumas oficinas com as crianças. E a gente, nós adultos, quando a gente ia tratar desse tema com as crianças, a gente sempre dava um peso muito grande. E quando eles iam falar, por exemplo, a gente fez uma oficina que falava, tratando da história da Laika, né, que morre no espaço. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, as crianças falam assim, mas o que aconteceu com a Laika? Morreu. Assim, com a naturalidade absurda, entendeu? Não tem esse peso que a gente colocava. E essa leveza e esse lúdico que a gente busca no espetáculo para tratar desse assunto. Principalmente tratando da questão da memória, né? E aí, por exemplo, você tem várias culturas, como a cultura africana, por exemplo, que acredita que a pessoa só morre de fato quando ela é esquecida pela comunidade. Você percebe? Porque enquanto ela é lembrada pela comunidade, ela continua viva, né? Então, nós fomos pesquisar várias culturas, tanto é que o espetáculo vai tratar disso, como que a Índia trata da questão da morte, como que a África trata da questão da morte, como nós tratamos da questão da morte, para dizer, olha, a morte é algo inevitável, mas quando alguém morre, ela deixa um legado, e esse legado é fundamental porque nos constitui enquanto sociedade. Se percebe? De forma lúdica, claro. A gente percebe que há uma grande dificuldade do mundo ocidental, né, de ressignificar a morte. E se nós adultos já temos essa dificuldade, por que não tratar de uma forma, como você mesmo coloca, mais leve, mais lúdica, mais natural com as crianças? Bem interessante. André, eu queria aproveitar, já que você está falando do formato e de como vocês conceberam essa peça, né, as oficinas todas que foram feitas, né, na concepção aí do espetáculo, o trabalho, o apoio de psicólogos, enfim. O formato que vocês apresentam a peça é o teatro documentário. Como é que é feito? Como é que de que forma é composta a peça nesse esquema, nesse formato de teatro documentário? Essa também é uma excelente pergunta, assim. Nós somos um grupo que, ao longo dos 20 anos de existência, tem buscado trabalhar investigando a cena contemporânea, desde intervenção urbana, performance, teatro contemporâneo, né? A gente tem feito isso ao longo dos 20 anos. E quando a gente resolveu fazer um espetáculo infantil, a gente queria fazer isso a partir da linguagem, da estética do teatro documentário, ou seja, um documentário cênico. Para ficar um pouco mais claro, um documentário cênico, de alguma forma, se aproxima dos documentários de cinema, de televisão e tudo mais. Então, você tem documentos, fatos reais e tudo mais. E esse é o formato que a gente utiliza. Tanto é que a primeira história, nós contamos uma história real, né? Que é a história da Enola, que é a nossa cachorra que ficou doente. A gente traz documentos para a cena, vídeos dela pequenininha, fotos dela no hospital veterinário, entendeu? E aí nós vamos traçando essa história e contando essa história com documentos, com fatos reais, com cena, com relatos reais. Depois, olha, eu sou o André, eu sou pai da Maria Alice, da Maria Fernanda, e nós adotamos a Enola. E aconteceu tal fato com a Enola, sabe? Então, assim, é documentário nesse sentido. A história da Laika também, né? Nós estamos falando de um fato real, entendeu? Então, tem documentos, tem fotos reais da Laika, fotos reais dos cientistas russos que treinaram a Laika e mandaram a Laika para o espaço, né? Aí, nós escolhemos fazer, já que nós estávamos falando de tempos diferentes, nós estamos falando da Enola, que é o tempo atual. A Enola é uma cachorrinha que tem 2 anos, então nós estamos falando do tempo presente, né? Ela está viva hoje. E aí nós escolhemos uma tecnologia que é o projetor e o computador para trazer esses documentos da história da Enola. Da Laika, nós escolhemos trabalhar com uma tecnologia daquele período que são os retroprojetores, aqueles que usavam na escola, que colocam a transparência. Então, a gente vai trabalhando com essas tecnologias. E a última, que é o bem lúdico, né? Porque é uma história inventada.
E aí a gente mistura tudo, é muito mais lúdico, tem mais cores e tudo mais. Então, o formato estético e de linguagem é justamente esse, é um documentário cênico para a criança. Segundo os levantamentos que nós fizemos, não se tem ainda registro, esse é o primeiro feito para a criança, porque você tem teatro documentário, espetáculos de teatro documentário feitos para público adulto. Agora, infantil é o primeiro que a gente tem conhecimento, pelo menos. O Marcelo Soler, que é diretor desse espetáculo, isso tem sido uma pesquisa longa, a questão do teatro documentário. Então, ele fez o mestrado e o doutorado pesquisando a linguagem do teatro documentário em teatro. Ele acabou de dar uma entrevista para a Sala Preta, que é uma revista da USP, onde ele vai tratar justamente dessa questão. Nós estamos ainda pesquisando se realmente é o primeiro espetáculo feito no Brasil para criança de teatro documentário. Eu queria aproveitar, então, né, todas essas novidades aí nessa peça. Essa é a primeira vez que a peça é apresentada aqui em Bauru, no próximo domingo. Vocês já apresentaram em outros lugares? Como é que foi o feedback? Como é que foi a recepção do público, especialmente as crianças, para essa peça? E aproveitando, falar um pouquinho do trabalho que a companhia de vocês, né, a companhia do Trailer Teatro em Movimento, um pouquinho do trabalho que vocês fazem, da trajetória de vocês. Tem sido uma experiência muito interessante. Nós fizemos um ensaio aberto em São José dos Campos, no final de outubro, né, com presença das crianças, e Bauru foi realmente a estreia. Assim, era um teatro pequeno e o teatro estava lotado, a recepção foi muito legal, a gente trabalhou muito uma faixa etária que é dos 5 aos 11 anos, mas nessa primeira apresentação nós tínhamos muitas crianças abaixo dessa idade. E nós ficamos surpresos porque o espetáculo dialogou muito forte com as crianças, também menores. Então, foi muito interessante. E o que é interessante do espetáculo é que, quando termina o espetáculo, o retroprojetor fica ligado e as crianças são convidadas a desenhar no retroprojetor. Então, é quase como uma instalação sensorial, entendeu? Porque eles entram no cenário e começam a brincar com aquelas tecnologias. Que para os pais, assim, é uma nostalgia, e para as crianças o retroprojetor é algo extremamente lúdico, sabe? Foi muito interessante essa troca com as crianças, porque depois nós ficamos, eu acho que uns 40 minutos, eles desenhando, colocando transparências e vendo isso sendo projetado. Eles que nunca viram isso, né? Porque retroprojetor já não se usa há muito tempo, entendeu? Então tem sido muito interessante, assim, sabe? Muito interessante mesmo. Não sei se eu respondi. Sim, com certeza. A gente vai aproveitar, então, para fazer a nossa prestação de serviços, divulgar aqui neste domingo em Bauru, a partir das 4 horas da tarde, a peça teatral Sputnik 2 e outras histórias caninas, que aproveita deste tema, dessas figuras sensíveis, né, que geram tanta sensibilidade na gente, que são os animais, que são os bichos, para falar de um tema tão delicado e que foi tão presente, tão frequente em nossas vidas nos últimos anos por conta da pandemia, que é a morte. André Ravasco, que é um dos atores do espetáculo, gentilmente aceitou o nosso convite para contar um pouquinho desse trabalho. Eu gostaria de agradecê-lo e desejar sucesso aí, aproveitar para convidar quem está nos assistindo e nos ouvindo para comparecer no próximo domingo ao Espaço Protótipo, que fica na Rua Marcondes Salgado, 166, no centro da cidade. André, obrigada, viu, pela participação. Muito obrigado, esperamos todos vocês lá para a gente compartilhar juntos esse espetáculo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu aproveito para lembrar que este conteúdo fica disponível também no nosso canal no YouTube, para você acessar na íntegra em qualquer momento. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.